Estão. Fala baixo que agora tem um recém-nascido em casa. Depois de tanto tempo, que saudade de estar aqui. 2 meses. Nossa, minha camisa amarrotada que eu nem passei. É porque a gente não tinha a pretensão de gravar hoje. Mas com o recém-nascido em casa, a hora que dá tem que ser a hora. Mas foi bom a gente dar uma paradinha esse tempo pra cuidar do Tomás, né? Foi um tempo muito atribulado, noite sem dormir. Tá sendo, né, Dé? Tem sido, mas faz parte, né? A gente sabe que a chegada de uma criança numa casa, ela muda o ritmo da casa. Portanto, paramos com os vídeos por esses 2 meses, mas estamos voltando com muitas coisas pra contar e partilhar com vocês. Novidades, muitas novidades. A gente quer contar tudo pra vocês, tá? E hoje a gente vai começar falando sobre como foi o parto da Déia, um parto humanizado, natural e domiciliar. Não vamos fazer o relato de parto hoje, mas vamos contar por que escolhemos fazer este parto. É isso mesmo que eu ia falar. O negocinho aquele, sim. Então, vamos lá. Muita gente tá curioso para saber como é que foi o parto da Déia. A Déia tá postando no Instagram, no Facebook, as fotinhas do Tomás, alguma coisa sobre o parto, mas a gente ainda não falou sobre o parto propriamente dito. Mas tem sido uma curiosidade geral. Afinal de contas, por que escolhemos ter um filho em casa pela via natural? Muitas pessoas podem fazer seus julgamentos, tomar as suas prévias opiniões, mas a verdade é que nós não escolhemos ter o parto domiciliar por modinha, porque todo mundo está fazendo, porque é bonito, porque é na água, porque é na piscina, porque sei lá o porquê. Porque a gente é doido, tem essa opinião também, a Déia é louca. Não, eu já tenho muita gente falando que a gente é doido, que a gente é maluco de fazer isso, mas tem uma história muito bonita por trás disso e que a gente vai contar um pouquinho pra vocês. A primeira coisa que é preciso ficar bem clara: nós somos um casal cristão, nós desejamos viver a vontade de Deus no nosso matrimônio, nós buscamos a santidade com todas as nossas limitações. A primeira coisa que eu tenho no meu coração: buscamos este parto porque acreditamos ser vontade de Deus para nós. Acreditamos ser projeto de Deus para um casal viver a chegada do seu filho pela via natural, porque Deus nos fez capazes, Deus nos fez perfeitas para dar à luz. Não é só uma conversa espiritual, não. Mas é porque, para mim, a experiência de parto foi algo muito espiritual. É espiritual, sim, mas as pessoas podem pensar assim: ah, mas nossa, espiritualizando a coisa como se fossem anjos. Essa é a vontade de Deus para todo mundo, não sei, tá ligado? Não, eu tô ligada sim, exatamente. Eu colhi de Deus que era a vontade de Deus para mim, mas não via muitas possibilidades, porque eu já tinha 2 cesáreas. Não, o que eu tô falando é o seguinte: muita gente não entende que o processo do parto natural, ele traz muitos benefícios, principalmente para as crianças. Sim, entendeu? Exatamente, meu bem. Porque desde sempre, desde o Bento, que foi cesárea, e o Matias, que foi cesárea, a gente sempre quis um parto normal. Exatamente. Né, meu bem? Mas como a gente não tinha conhecimento, por falta de informação, nós fomos conduzidos a uma cesárea. Eu comecei a ter as contrações e eu não sabia que eu estava no início daquele trabalho de parto, não sabia quanto tempo durava um trabalho de parto, ou poderia durar um trabalho de parto. E tem neném chorando. Vai lá, Déia. Tchau. Conta aí, Tiba. Então, hoje que eu vou esperar você, né? Melhor? Tá, galera. Então, vamos lá, né? A gente percebe que quando a gente estuda um pouco mais o assunto, quando a gente se enche de conhecimento sobre aquele determinado assunto, as coisas vão ficando claras pra nós. A gente tem a capacidade de fazer a melhor escolha, a melhor opção. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente estudando sobre a questão do parto, né? Por que se fazia tanta cesárea no Brasil? O Brasil é um país campeão de cesárea do mundo. E a gente ficou pensando: meu Deus, será que isso é normal? Não, é cesárea. Uma piadinha horrível. E a gente foi pesquisando por que se fazia tanto parto cesáreo no Brasil. A gente não está falando daquele parto cesariano que precisou acontecer. Não é isso. Entenda bem. A cesárea é algo maravilhoso para quem precisa dela e tem salvado muitas vidas. Isso é maravilhoso. Fecha parênteses. Tá caindo. A gente está falando daquele parto que poderia ser natural, poderia ser mais humanizado e não foi por falta de conhecimento
da mãe e do pai, por ignorância. Às vezes achou que era para ser assim mesmo, e a gente foi percebendo que muita coisa era mito. Às vezes falta de conhecimento do próprio médico, que também tem, ou então pela tendência cesarista do médico também, de conduzir aquele parto para um parto cesáreo. Enfim, não estou analisando qual foi a postura dos médicos que nos atenderam, não é essa a questão, estou falando que isso ocorre muitas vezes. O Bento, ele não precisava de fato ser cesárea. Isso nos incomodou muito, porque desde o início a gente queria um parto mais natural. A gente percebeu que ela não tinha dilatação, mas que toda mulher dilata e que tem um tempo próprio, né? Não é porque tinha ali 2 centímetros de dilatação e já tinha lá algumas contrações que necessariamente ela estaria em pleno trabalho de parto. Não, estava começando o processo de trabalho de parto. E lendo, estudando, colhendo depoimentos, conversando com quem entende o assunto, a gente viu que tinha uma chance da Déia fazer ali um parto natural. E a gente foi atrás disso. E as portas foram se abrindo pela providência de Deus na nossa vida. E a gente foi percebendo que era perfeitamente possível fazer um parto natural. Mesmo a Déia tendo 2 cesáreas prévias. A gente foi atrás dos dados, das pesquisas científicas, principalmente pesquisas em outros países, de pessoas que tinham parto natural depois de 1, 2, 3 cesáreas. E a gente foi vendo que era possível sim fazer o parto natural. Simplificando a história, nós tivemos o Tomás na nossa casa, no nosso quarto, nasceu numa piscina de água quente e nos meus braços. Eu peguei o Tomás, eu entreguei ele para a Déia, eu cortei o cordão, consagramos ele à Nossa Senhora ali naquele momento. Foi uma experiência muito linda. Depois a Déia vai fazer o relato de parto, né? A gente vai fazer algo mais aprofundado sobre como foi, mas foi algo incrível que vivemos. E nós optamos por fazer o parto humanizado porque a gente foi percebendo os benefícios do parto humanizado para a criança e para a mãe. Para começar, que não tem corte, você não faz uma incisão ali no útero, né? O bebê nasce no tempo dele, ele recebe no trabalho de parto as vitaminas, aquele monte de coisa, de hormônio, que é só liberado naquele momento. Ele nasce e ali o cordão ainda fica pulsando, e quando o cordão para de pulsar é que o pai vai ali e corta. E agora eu não sei se eu fico aqui esperando a Déia ou se eu termino sem a Déia. Eu tô achando que eu vou parar e esperar a Déia chegar e eu termino esse vídeo aqui. Beleza, agora sim. Amamentei, Tomás voltou a dormir e vamos lá. Bom, o Tiba já deve ter falado muita coisa, né? Mas o interessante, assim, escolhemos o parto natural porque... Pode falar mais alto, um pouquinho. Porque eu tenho medo de acordar de novo. Porque é natural. E aquilo que é natural, a gente já de cara reconhece que é a melhor via. Não somos contrários à cesárea. A cesárea é uma bênção quando ela é necessária para salvar a vida da mãe, do bebê, numa gestação de risco. Em várias situações a cesárea é necessária. Mas a gestante tendo saúde e tendo o desejo de dar à luz, de viver a experiência do parto, né? Porque a cesárea ela é uma cirurgia. O parto é pela via natural. É muito bonito, é muito saudável, não é fácil, gente. Eu vou contar tudo para vocês no relato de parto. Cachorro. É realmente um trabalho, é trabalhoso, mas é uma experiência enriquecedora. Mas assim, não somos contrários ao hospital, um parto hospitalar. A minha primeira opção era um parto hospitalar. Eu não tinha o desejo, não, eu quero ter em casa. Não, eu quero ter um bebê pela via natural. Eu precisava viver isso, sabe? A minha alma feminina, minha alma mulher, né? Desejava, ansiava por isso. E eu não pude viver nas 2 gestações. Mas poderia ser hospitalar. Foi a nossa primeira busca, né, amor? Visitamos hospitais aqui da região, mas todos, quando eu falava que eu tinha 2 cesáreas, ninguém topava fazer um parto natural. E a gente sabia, por aquilo que eu tinha lido, buscado, aquilo que a gente tinha visto, que era possível. Lembrando também, Déia, que você teve uma boa gestação. Tudo isso é analisado. A equipe faz uma vistoria de todos os seus exames. E é interessante, gente, por que eu digo que é vontade de Deus? Porque, primeiro, eu não tinha a pretensão de um parto domiciliar, mas eu desejava muito um parto natural, como eu falei. Os hospitais foram dizendo, não tem possibilidade, isso vai ser uma 3ª cesárea e tal. Eu disse, gente, não é possível. E aí nós começamos a buscar, mas
Eu queria uma equipe que fosse de Deus, que comungasse daquilo que a gente acredita, da nossa fé, né? Que estivesse aqui dentro de casa com a gente, vivendo a nossa espiritualidade também. Eu fui encontrar a equipe de parto quando eu já estava com 35 semanas de gestação. Foi Deus mesmo que trouxe, Nossa Senhora que está ali, né, do Perpétuo Socorro, que trouxe essa equipe para que a gente pudesse vivenciar essa experiência do trabalho de parto, né? Como eu falei, não somos contrários ao hospital. A mulher tem que dar à luz onde ela se sente mais segura. Se a mulher se sente mais segura no hospital, que assim seja, que ela vá para o hospital e tenha lá o seu bebê. Mas, no meu caso, desejando ter um parto natural, a via que me era possível era um parto domiciliar. E aí, quando a gente viu que era possível, encontramos a equipe, aí sim que a gente começou a se debruçar e estudar ainda mais. E a gente foi vendo que era algo muito bom. A cesárea tem 70 anos que foi criada, não é uma loucura dos tempos modernos, as mulheres que querem dar à luz em casa. Não, gente, é algo possível, é algo bonito, é algo que diz de nós receber um bebê no aconchego do seu lar, cercado das pessoas que o amam. Aí a nossa intenção nesse vídeo também, primeiro, é abrir a cabeça de muitas pessoas para essa realidade do parto natural. É um grande desejo nosso. E fazer um questionamento a respeito dessa realidade cesarista que hoje o Brasil vive. Um dos países, como eu disse, com o maior número de partos cesáreas do mundo. Então, algo errado existe aí. E abrir uma esperança também para muitas mulheres que lá no fundo do coração desejam um parto mais humanizado, mas não encontram muito recursos ou apoio para isso. É isso, Deia? É isso, gente. A gente está muito feliz, voltamos com os vídeos, né? Não, e feliz com a chegada do Tomás. O Tomás é maravilhoso, ele é lindo, ele é cheiroso. Não, agora eu tava lá amamentando ele. Eu quero guardar esse cheirinho num pote. Bom demais. É uma delícia ter um neném em casa. E é isso, gente. Que bom que estamos juntos de novo aqui no nosso canal. Se inscreva. Ai, meu Deus, começou. Talvez a gente fale uma semana ou outra por causa dessa realidade. A gente ainda tá nesse furacão todo. Vocês viram como é que foi hoje, né? Desde já nos perdoe por isso, mas a gente está de volta aí pra gente entrar com tudo. Tem muita coisa pra falar. Você não sabe o que aconteceu nesse período todo. Verdade, Deus gente. tem mexido muito com a gente, né, Déia? É verdade. Em vários aspectos. É verdade. A gente tem vivido um turbilhão de coisas. Deixa todo mundo curioso. Não só por causa dessa realidade do parto natural, isso é uma das coisas, mas de outras realidades que a gente quer partilhar com vocês. Deus abençoe, Amém. gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.